Muito bom dia a todos. Damos início a todos os presentes, senhores vereadores. A senhora vereadora Margarida Rosa do Céu está a chegar, está ligeiramente atrasada, mas está a chegar. Ainda virá integrar a reunião. Ao público presente, aos senhores funcionários que estão a dar apoio a esta reunião e à senhora jornalista, muito bom dia. Esta é a reunião número 6 de 2023 da Câmara Municipal. Eu dava início à reunião por distribuir o resumo diário de tesouraria, senhores vereadores. E já agora, para constar em ata, fazia referência, dava nota de que a total disponibilidades ao dia 28, ao dia de ontem, de março de 2023, era de 1.233.784,79 €. Dava então início ao período antes da ordem do dia e dava a palavra à senhora e aos senhores vereadores para intervirem como entenderem. Senhor vereador, faz favor. Ora, bom dia, Sr. Presidente, senhora e senhor vereadores, público presente, comunicação social e funcionários de apoio à reunião. Portanto, eu gostaria de colocar uma questão relacionada com o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, nós, neste momento, fazemos esse tratamento através da Ecolesíria, que, portanto, a sua ação na Raposa, no aterro, na Raposa, portanto, em termos da sua função de aterro sanitário, a sua função está concluída e, portanto, e funciona essencialmente como estação de transferência. Eu espero não estar enganado, mas penso que é assim que eu interpreto. O que também nos causa aqui algum custo acrescido, tendo em conta que depois todos esses resíduos terão que ser transportados para Rés e Tejo, possivelmente agora já tem outro nome, na Carreira, e portanto e saber em termos de perspectiva de futuro o que é que está perspectivado em termos de solução de tratamento, tendo em conta que me parece que não será uma solução totalmente favorável aos municípios que compõem a Ecolesíria, em relação a ter o custo acrescido de estar a transferir esses resíduos e, portanto, se existe alguma perspectiva em relação à Ecolesíria, portanto, em termos de funcionamento também abarca, portanto, a recolha em baixa nos concelhos de Almeirim e de Coruche, mas gostaria de saber o que é que está perspectivado, portanto, em relação aos restantes concelhos e em relação à própria empresa em termos do seu futuro, na forma de funcionamento. Também tomei conhecimento que foram entregues as bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior do Concelho de Alpiarça. Portanto, também um apoio que foi aprovado por todos nós como órgão aqui na Câmara Municipal, e penso que também seria de bom tom que também todos nós pudéssemos estar presentes nessa entrega e o que não se verificou disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, se faz favor. Então, muito bom dia a todos. Tenho aqui só duas situações. Uma delas, na semana passada, andava a fazer uma caminhada ali pela zona da Casa do Povo Centro de Saúde e verifiquei que há lá uma parte de trás que está muito descuidada, com muitas ervas e que alguns municípios já estão a fazer dali depósito de lixo. Portanto, há lá um bocado que já tem mesmo depósito de lixo. Mais à frente, encontro uma munícipe que estava no parque da urbanização dos 46 fogos e que me mostrou o seu descontentamento acerca, portanto, também do estado do parque. Inclusivamente, tem lá uma pérgola onde está um eleiro
que já têm aqueles troncos secos, muito grossos, e não está ali a fazer nada, e está só a fazer mais lixo para o chão. Ela, inclusivamente, até disse que já tinha falado com o Sr. Vereador acerca disso, mas que nada foi feito em relação a isso. A outra situação, eu andei a divulgar junto dos meus vizinhos do Casalinho que ia haver teatro, e disse, olhem, eu na quarta-feira vou à Câmara e levanto os bilhetes. Pronto, e hoje, ainda ontem publicaram no site, no Facebook da Câmara, a publicidade ao espetáculo, e hoje eu cheguei ali para levantar bilhetes e já não há bilhetes. Já comuniquei às minhas vizinhas, que disseram, então vai vir o pessoal todo a alpear-se e nós não temos direito a ir ao teatro. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Bom, então eu ia procurar responder às vossas questões. Relativamente à questão que coloca o Sr. Vereador e no que diz respeito ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Bom, efetivamente, este tratamento é feito através da Ecolziri, a empresa da qual o município de Alpiarça é associada, e era tradicionalmente feito através do depósito do lixo não reciclável no aterro da Raposa, perdão, aterro esse que, entretanto, tinha chegado ao final e tinha sido decretado o seu encerramento. Fizeram-se um conjunto de diligências no sentido dele ser encerrado, dado estar esgotada a sua capacidade. Aliás, situação que vem acontecendo recorrentemente um pouco por todo o país. A situação dos resíduos é um problema efetivo do país e que recai sobretudo sobre os municípios, nesta altura, e de facto é a Ecolziri e são os municípios que, através da transferência para a agora RSTJ, que era a antiga Resitejo, custeiam, digamos assim, esse transporte para que ele depois seja ali depositado. A Ecolzíria tem, também por indicação dos municípios, tem estudado e procurado encontrar uma solução que não tem sido fácil de encontrar, sobretudo com estas novas diretivas, sobretudo a última diretiva comunitária relativamente aos resíduos orgânicos e à obrigatoriedade da sua recolha em separado e do seu tratamento. Estas empresas intermunicipais que não estão completamente habilitadas a poder fazer, a poderem ser elas a fazer esse tratamento ou esse depósito e têm que contar com terceiros para o poderem fazer, estão na dependência de haver viabilidade desses terceiros para poderem dar resposta. Aquilo que eu vos posso transmitir e que corresponde exatamente aos últimos acontecimentos é o seguinte: o aterro da Raposa tem indicação de encerramento e, portanto, não será no futuro uma solução. O depósito que vinha sendo feito na RSTJ, por indicação da própria RSTJ, está suspenso. Há um diferendo que vem sendo, enfim, que vem ocorrendo há já algum tempo relativamente a este protocolo celebrado entre ambas as entidades e, tendo chegado ao fim o período do contrato e não havendo da parte da RSTJ a intenção de o continuar,
Neste momento, a Ecolsíria procura uma solução relativamente ao depósito daquilo que está a acumular na dita estação de transferência, porque o aterro funcionará necessariamente como tal a partir do momento em que esteja completamente encerrado. Posso também adiantar que a Ecolsíria tem procurado soluções fora deste quadro, designadamente a possibilidade de entregar o lixo, os resíduos, para queima em estruturas como aquelas que têm a Valor Sul e outras aqui no país, que têm a possibilidade de não só de incinerar o lixo, mas, sobretudo, isso corresponde a custos muitíssimo mais baixos do que o tratamento dos resíduos para os colocar em aterro e, portanto, e do ponto de vista ambiental também tem vantagens, dado que o controle da incineração é feito quer por via do controle das emanações para a atmosfera, quer por outras vias. E, portanto, isso implicaria menores custos, mas a resposta que tem surgido é de incapacidade ou impossibilidade da parte dessas estruturas de receberem os resíduos da Ecolsíria, dado estarem eles próprios saturados com resíduos de outras zonas e com contratos mais antigos que já vinham estando em exercício. Dizer que, de todo o modo, a Ecolsíria tem procurado, e nas conversas que vamos tendo, nas reuniões que vamos tendo, a Ecolsíria tem procurado encontrar aqui uma solução que pode, eventualmente, com recurso a financiamento comunitário, pode, eventualmente, passar por termos uma estrutura própria que nos permita, desde logo, minorar estes custos e conseguir fazer a gestão de um conjunto de resíduos que até agora temos tido a necessidade de entregar a outros para que o façam. De todo o modo, estamos a falar de um investimento que é um investimento avultado e, portanto, dependerá. Nós ainda estamos, como sabem, numa fase de negociação no âmbito do quadro comunitário do 2030. Em PRR há um conjunto de soluções que também estão a ser avaliadas e, portanto, aquilo que se perspectiva é que a Ecolsíria tenha necessariamente que olhar um bocadinho para fora da caixa, percebendo como é que pode eventualmente ultrapassar esta circunstância, que é uma circunstância complicada. Nós teremos prestação de contas agora brevemente, mas se as coisas continuarem como até aqui, e como o Sr. Vereador sabe, a situação da Ecolsíria é uma situação frágil deste ponto de vista e, portanto, os municípios que a compõem também não são propriamente municípios com uma grande capacidade, quer financeira, quer de captação de fundos ou de financiamento para poderem avançar com maior ambição. De qualquer forma, aquilo que se perspectiva é que a Ecolsíria possa alargar os seus horizontes e eventualmente pensar que é aquilo que está a fazer e equacionar como é que pode ultrapassar esta dificuldade, que é uma dificuldade evidente e, portanto, não é uma coisa que se queira escamotear nem esconder, antes, pelo contrário, é importante que se conheça para nós, num esforço que eu acho que é um esforço comum, procurarmos ultrapassar esta situação. De qualquer modo, o ponto de situação é este. Nós estamos com o depósito na RSTJ interrompido por indicação da própria RSTJ e estamos a procurar uma solução relativamente a uma alternativa ao aterro da Raposa. Relativamente às bolsas de estudo, efetivamente, nós fizemos uma coisa este ano que é uma dificuldade que nós procuramos ultrapassar. Tradicionalmente, as bolsas de estudo eram entregues numa determinada altura do ano, dependendo de quando o processo ficava pronto, e os cheques respectivos correspondentes às bolsas eram entregues a quem os viesse buscar, fosse o próprio aluno, fosse um familiar, porque os miúdos normalmente estão, nesta altura do ano, estão nas faculdades, estão fora e, portanto,
havia uma facilitação relativamente à entrega dos montantes, dos cheques respectivos, relativamente às bolsas. Nós entendemos, já o ano passado o fizemos, apesar de ter sido online, fizemos uma pequena reunião online com os alunos, com um sentido e com um objetivo de que fossem os próprios a vir receber as suas bolsas. Por um lado, porque é importante perceberem que é um esforço do município, que não é uma competência do município, é uma prerrogativa que o município tem e que decidiu, em boa altura, implementar e, portanto, e que nós seguiremos. Mas, por outro lado, serem responsabilizados e perceberem que esta entrega de bolsas é também uma aposta, e sobretudo uma aposta neles e naquilo que o seu futuro pode significar para o desenvolvimento do próprio concelho. E, portanto, entendemos que era importante fazermos presencialmente e fazermos a entrega a cada um dos alunos. E, portanto, escolhemos um fim de semana para fazer a cerimónia, dado que facilitaria a presença deles, uma vez que estávamos fora do período de aulas e, portanto, facilitaria que, como aliás facilitou, que a maioria deles conseguisse cá estar. O Sr. Vereador alertou para o facto de os Srs. Vereadores gostarem de estar presentes nesta cerimónia e eventualmente participarem da entrega, e eu registrei e, portanto, futuramente trataremos de integrar todo o Executivo nesta cerimónia que pretendemos continuar a fazer nos mesmos moldes. Sra. Vereadora, eu vou ver o que é que se passa atrás do Centro de Saúde, não tenho indicação nenhuma. Porque a questão é, há espaços destes que não são espaços públicos e, portanto, que necessariamente as pessoas podem ser, com a indicação que a Sra. Vereadora faz, podem ser alertados para o facto de estarem a usar deficientemente o seu espaço ou não cuidarem dele da forma que deveriam. De todo o modo, aquilo que são espaços públicos, nós temos a obrigação, naturalmente, de olhar para eles e perceber o que é que podemos melhorar relativamente a esta questão. Eu julgo que se tem conseguido ultrapassar uma dificuldade que é óbvia e que todos nós conhecemos relativamente ao número de trabalhadores com responsabilidade de assegurarem a manutenção dos espaços verdes e das zonas exteriores que são públicas. Julgo que conseguimos, ao longo deste último ano, recuperar substancialmente um conjunto de equipas de trabalho que têm visivelmente melhorado a imagem do próprio espaço público. Quando nós chegámos, os contratos de trabalho relativamente aos 6 e aos 6+, estavam todos terminados, não havia contratações feitas e, portanto, foi preciso ir equilibrando as coisas ao longo do tempo. De qualquer modo, esta dependência exterior deste trabalho dos 6 e dos 6+, é uma dependência que nós, por um lado, manteremos no sentido em que é importante que as pessoas tenham a oportunidade de trabalho e que continuem a poder estar integradas no mercado de trabalho, porque a maior parte delas, diria eu, uma boa parte delas, ou por questões de idade ou por questões de dificuldades físicas, têm dificuldade em encontrar outro tipo de trabalho, mas é importante nós dotarmos o município de um quadro de pessoal mais estável e que permita que nós, ao longo do tempo, não tenhamos estas oscilações de quando acabam os contratos e quando é preciso renovar, e mesmo que seja em parceria com a própria Junta de Freguesia. Portanto, nós abrimos concurso para 3 lugares de assistentes operacionais dos serviços gerais, e para outros 3, salvo erro, também como assistentes operacionais, mas para apoio aos órgãos administrativos, e, portanto, o nosso propósito é estabilizar
o quadro de pessoal de maneira a que tenhamos outra capacidade e outra maleabilidade na gestão destas situações. De todo o modo, a preocupação mantém-se e, portanto, aquilo que se puder corrigir, e sobretudo nestas questões do espaço público, nós, naturalmente, que estaremos alerta para ela, e o Sr. Vereador tomou nota e nós vamos perceber o que podemos ali fazer. Relativamente aos bilhetes para o teatro, a indicação que eu tenho, e a Sra. Vereadora está aqui, eu posso lhe passar a palavra, de qualquer forma a indicação que eu tenho é que os bilhetes que foram pedidos de pessoas no Casalinho que manifestaram interesse de ir ao teatro foram levantados aqui e foram entregues às pessoas. Eu não sei, em concreto, se naturalmente haverá outras pessoas com quem falou que não têm essa possibilidade. Nós podemos avaliar, como sabem, e eu já fiz referência a isso aqui, os nossos espetáculos tradicionalmente são gratuitos. E a pretensão é que, de algum modo, pelo menos os espetáculos que vamos fazendo, os eventos que vamos fazendo descentralizados, continuem a ser exatamente para permitir que as pessoas possam ter uma oferta cultural mais próxima e possam usufruir dessa possibilidade. De todo o modo, os espaços físicos que nós temos são limitados. Não me parece que seja boa política nós termos os espaços cheios de pessoas que não têm condições para estar a ver o espetáculo, ou porque têm que ficar de pé, ou porque não têm sítio para se sentar em condições, ou porque chegam mais tarde e umas estão sentadas e outras ficam de pé, e, portanto, o objetivo será nós termos lá, obviamente, o maior número de pessoas possível, porque é para isso que se faz o espetáculo, naturalmente, não se fazem eventos para meia dúzia de pessoas, fazem-se eventos para todas as pessoas que queiram estar dentro das limitações dos espaços. É simples, não é muito fácil nós alargarmos espaços. E, portanto, aquilo que eu julgo é que nós podemos tentar perceber se conseguimos colocar mais algumas cadeiras ou, enfim, prover o espaço de mais condições de maneira a que possam estar mais pessoas. De qualquer modo, há condições de segurança, de higiene, etc., que é preciso assegurar nestas situações. Pode-se repensar a realização de dois espetáculos. De qualquer modo, o que não é possível é nós, indiscriminadamente, deixarmos entrar pessoas num espaço como se fosse este auditório, por exemplo, e as pessoas ficarem de pé ou em condições menos próprias para estarem a assistir a um espetáculo. De qualquer modo, eu passava a palavra à Sra. Vereadora, se ela tiver uma explicação mais lógica para dar relativamente a este assunto. Faz favor. Bom dia a todos. Peço só desculpa pelo meu atraso, mas tive uma consulta que não consegui reagendar e entretanto, atrasou. Relativamente a este assunto, é assim, nós efetivamente tivemos uma grande procura por este espetáculo, houve pessoas que reservaram, fizeram o contacto e os bilhetes nem foi necessário virem ao balcão único, ou seja, foram entregues no Casalinho, no Frade de Cima, no Frade de Baixo, ou seja, procurou-se que... Podem ser... Não, são entregues, ou seja, a pessoa demonstrou essa necessidade e pelo telefone, mas na altura em que fez a reserva. Agora, é necessário a pessoa contactar ou de uma forma física ou pelo telefone, que está no cartaz. Está levantamento. Não está, sim, levantamento. Não está reserva. Não é reserva, é levantamento. A pessoa demonstrou a intenção de ir ao espetáculo. Como havia possibilidade e que temos funcionários que estão nos GAMs em determinados dias, levam os bilhetes e a pessoa faz o levantamento do bilhete na respectiva localidade. Não tem que vir aqui ao balcão único. Pode fazer o levantamento no Frade de Cima, no Frade de Baixo e no Casalinho. Não há necessidade de vir aqui. Foi aquilo que nós já tínhamos falado noutra reunião. O que se procurou foi poder fazer chegar, não haver necessidade da pessoa vir mesmo aqui ao balcão, mas tem que obrigatoriamente fazer o levantamento do bilhete. No dia do espetáculo, a pessoa tem que ter o bilhete para poder entrar na sala. No entanto, tal como aconteceu noutras situações, existe uma lista que mesmo quem já não tenha bilhete pode deixar o nome. E se nós verificarmos que há pessoas que desistem, como aconteceu noutras situações, é contactada no sentido de dizer que afinal há disponibilidade. Pronto, é só isso. Ou seja, nós temos uma sala que nos limita e o objetivo é que quem efetivamente mas não há qualquer restrição. A pessoa que mal sai a publicidade, o espetáculo, podem contactar ou vir logo. Não há necessidade de estar a esperar por sexta-feira ou por sábado. Pois é, mas o Casalinho é uma localidade... No Casalinho. É uma localidade pequena. Só no Casalinho, na segunda-feira foram entregues 7 ou 8. Só perante 4 ou 5
eu ter ido dizer, então não vou ao teatro, não vai haver teatro aqui no coisa. Então, mas porquê é que não ligou logo na segunda? Não me está a dizer que foi na segunda. Na segunda, só no Casalinho, foram entregues ao 7 ou 8. Na segunda foi ontem. Pronto, mas no Casalinho foram entregues 7 ou 8, isso eu sei, porque solicitaram... Foi ontem. Sim, queremos ir. E eu disse, então amanhã, já que vou lá, levanto. Mas se calhar não convém, atendendo a que temos verificado uma grande procura por estes espetáculos, se calhar o melhor é não... Sabem, isso nem foi divulgado. No comércio lá, onde é que foi fixado? Foi na agenda cultural para casa para todas as pessoas. Eu não recebi. Então, pronto. Então, olha. Mas está divulgado, tentamos procurar divulgar. O que é certo é que muita gente no Casalinho, no Frado de Cima e no Frado de Baixo já tem acesso aos bilhetes e vai ao espetáculo no próximo sábado. Muito obrigada. Só dizer, nós fizemos questão de... Nós podemos ver, eu não sei quantas pessoas é que a senhora vereadora está a falar. Tinha pelo menos para levantar 6 bilhetes. Pronto, mas nós vamos procurar perceber se conseguimos, independentemente de tudo, teremos que olhar para a sala e perceber se conseguimos lá colocar condições para nós termos lá mais 6 pessoas. De qualquer forma, aquilo que eu queria dizer é o seguinte, as pessoas têm de se habituar a um certo ritual relativamente a estas questões. Não podem... Em salas que são limitadas, uma pessoa não pode decidir ir ver uma coisa a meio da tarde do dia. Como pode se for um sítio aberto e eu não estava a fazer conta de ir, mas agora afinal até veio alguém que me convidou e eu vou. Se for um espetáculo num sítio aberto ou que tenha uma lotação enorme, as pessoas podem decidir ir ao espetáculo em qualquer altura. À tarde, um bocado antes do espetáculo, o espetáculo é daqui por um bocado, afinal não estava a pensar em ir, mas vou. Nestas circunstâncias é diferente, porque aquilo, a gente não consegue lá pôr toda a gente que se lembre na última da hora de lá chegar. Portanto, é preciso as pessoas, e não é difícil, as pessoas fazem isto para outras coisas, é uma questão de hábito. As pessoas para outras situações contactam os gabinetes do município, dirigem-se ao balcão único, ligam para cá, perguntam, organizam-se e não têm dificuldade. Para estas coisas é uma questão de hábito. Eu percebo. As pessoas não estavam sequer a pensar nem nada disso, ou pelo menos não tinham conhecimento. A senhora vereadora lançou o desafio e as pessoas disseram sim, senhora, então vamos procurar ver se nós conseguimos integrar mais pessoas e porque a perspectiva, como calculam, não faz sentido nós estarmos a organizar coisas onde não temos disponibilidade para as pessoas irem. Como é evidente, as iniciativas têm mais ou menos sucesso consoante forem mais ou menos frequentadas pelas pessoas e agradarem mais ou menos às pessoas. Portanto, é óbvio que não há essa intenção. Agora, o que nós não nos podemos é transformar em espaços. Eu gostava muito que nós tivéssemos um espaço maior onde conseguíssemos fazer um conjunto de espetáculos onde as pessoas pudessem ir com frequência e ter condições para o fazer. Não temos ainda. Lá chegaremos, com calma. Muito bem. Eu penso que não havendo mais questões que podemos podemos iniciar a nossa ordem de trabalhos, a nossa ordem do dia. E o ponto 1 da nossa ordem do dia é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 13 de março. Eu dava a palavra aos senhores vereadores para fazerem as vossas considerações. Sr. Vereadora Fernanda Cardigo. Sr. Vereador, faz favor. Na página 3, na 8ª linha a contar de baixo. Eu não consigo abrir a ata. Portanto, fala aqui que, apesar da possibilidade que decorria do testamento da própria Assembleia de Contribuintes, portanto, é o testamento de José Relvas. Certo. Pronto, é só alterar. E depois, como tem um ponto final, e a seguir começa a referir por fim que tinha deixado de ter a possibilidade de aprovar as contas da Fundação, portanto, deixou por fim que a Assembleia de Contribuintes tinha deixado. Exato, porque, como retiramos a Assembleia de Contribuintes do coisa, temos que colocar agora aí. Então, vamos ver. Não sei se a Vanessa percebeu. Sim. Ou seja, decorria do testamento de José Relvas, ponto, referiu por fim que a Assembleia de Contribuintes tinha deixado de ter a possibilidade de aprovar as contas. É isto, não é, Sr. Sim, sim, é só isso mesmo. Muito bem. Senhora Vereadora, se faz favor. Eu tenho aqui na página 9
no primeiro parágrafo, começa o Sr. Vereador e depois é 1, 2, 3. Na quarta linha, a Sra. Vereadora Fernanda Cardido tomou a palavra referindo que não tinha sido autorizado o prazo de 20 anos. Eu disse que não tinha sido e está aqui que tinha sido. Não tinha sido. Não tinha sido, ok. Depois, na 14, ou seja, depois recordo da 13.7, está a apresentação toda do ponto e depois a deliberação é que a proposta de colaboração do município de Algã e do agrupamento foi retirada da ordem de trabalhos e vinha na próxima reunião. Eu penso que isto não será uma deliberação, que se via retirar, era o ponto para retirar, certo? Sim. Logo a seguir ao ponto não é deliberação, o ponto foi retirado, não há deliberação. Exatamente. E depois, na 17, é outra vez o não. O Sr. Vereador tomou a palavra referindo que considerava que aquele não fosse propriamente um incentivo. Porque senão não fazia sentido que ele não fosse propriamente. É só. Então, Vanessa, está tudo. Pronto, muito bem. Então, com as propostas de alteração e correções que foram efetuadas, eu punho a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata da reunião de Câmara realizada no dia 13 de março. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é o procedimento concursal para nomeação em regime de comissão de serviço do cargo de direção intermédia de 4º grau da Unidade Orgânica de Aprovisionamento e Contratação Pública. Vem a aprovação da composição do júri. Eu ia aqui abrir o ponto, que isto está... Vamos ver se consigo. Para fazer uma breve apresentação deste ponto. Portanto, nós já tínhamos, em reunião passada, já tínhamos aprovado o início do procedimento concursal para nomeação em regime de comissão de serviço de um lugar de cargo de direção intermédia de 4º grau para a Unidade Orgânica de Aprovisionamento e Contratação Pública. Existe a necessidade de proceder à seleção de um candidato, naturalmente. O júri, de acordo com as normas legais aplicáveis, deve ser designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, e, portanto, a Câmara aprecia em primeira linha esta composição e, portanto, a proposta é no sentido de que para este concurso seja designado o seguinte júri. O Presidente do júri, Nuno Miguel Tendeiro Paulino, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica Financeira do município de Alpiarça. Vogais efetivos, Carla Sofia Gonçalves Martins Borba, dirigente intermédio de 3º grau da Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio Jurídico e de Recursos Humanos do município, e Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, vogal suplente, e Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate. O vogal suplente, Fábio de Jesus Santo Correia, coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil. Falta aqui na proposta, que eu agora estou a ver, não vem o cargo do engenheiro Jorge Augusto dos Reis Alfaiate. E devia de vir, como vem dos outros elementos do júri. E, portanto, eu solicito que se integre essa referência ao cargo que desempenha o engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, e com essa alteração punha a proposta à discussão. Sr. Vereador, se faz favor. Neste ponto, nós, em termos da opção de voto, nós abstivemos por ser uma opção do Executivo, embora aqui entendemos que se trata de uma situação diferente, portanto, trata-se de uma formalidade em termos do órgão Câmara Municipal de aprovar um júri para um concurso, e nesse sentido iremos votar a favor disso.
Muito bem, então não havendo mais questões, eu punha o ponto à votação com a correção a que fiz indicação. Relativamente ao cargo do engenheiro Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Posso dizer uma coisinha em relação ainda à ata? Sim, sim, faz favor. Isto também não tem grande importância, mas já agora ficava bem. Era na página 17 também e eram duas coisas, por isso é que eu me esqueci. Cá mais abaixo no ponto 10 tem gabinete de apoio à presidência, Abel Ferreira Melo, e está Melo. É Melru. Encontras, Vanessa, ou não? Na página 17? Sim, já está? Ok. Muito bem. Então, passamos ao ponto 3, minuta de protocolo de colaboração para cedência de espaços, Fundação Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, que vem também para deliberação. Eu vou passar a palavra à senhora vereadora. De qualquer maneira, a proposta é relativamente simples, é apenas para nós aprovarmos a minuta que está em anexo relativamente à cedência de espaços para integrarem o apoio às Jornadas Mundiais de Juventude. Faz favor, senhora vereadora. Obrigada. Considerando que a Jornada Mundial da Juventude tem por fim o exercício de uma atividade não lucrativa de apoio à infância e juventude, apoio à integração social e comunitária e outras respostas sociais na área da juventude que contribuam para a efetivação dos seus direitos e deveres sociais, a Fundação Jornadas Mundiais da Juventude está encarregue de organizar a Jornada Mundial, que é o encontro entre jovens de fé e cultura transcontinental, e vai ser promovido pela Igreja Católica na cidade de Lisboa entre 1 e 6 de agosto. No âmbito desta preparação, prevê-se a necessidade de providenciar o acolhimento a mais de 1 milhão de jovens provenientes de todo o mundo para participar nas diversas atividades que terão lugar ao longo do programa da Jornada Mundial da Juventude. O município possui espaços adequados às necessidades inerentes à organização da Jornada Mundial da Juventude, pelo que foi proposto ao município pela Fundação estabelecer uma relação de parceria e cooperação cujas vantagens reconhecem no contexto da Jornada Mundial da Juventude. Pelo que se propõe que a Câmara, ao abrigo da competência prevista, na linha O do artigo 33 do regime jurídico das autarquias locais, aprovada em anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro, delibera apreciar e aprovar a minuta de protocolo que está em anexo e a celebrar entre o município de Alpiarce e a Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigada, senhora vereadora. Senhores e senhores vereadores, está o ponto da discussão. Faz favor, senhor vereador. Portanto, nós não temos nada contra em relação a esta proposta que foi apresentada. Achamos que qualquer tipo de evento que envolva, portanto, também o Concelho de Alpiarce em termos da sua movimentação e havendo também um polo local correspondente a esta organização, portanto, não temos qualquer objeção em aprovar esta disponibilização de espaços. Parece-me a mim que, portanto, em termos daquilo que são as obrigações do município, portanto, mais ou menos normal em termos do apoio à água, informação, limpeza, rede móvel, internet, segurança, outros custos de funcionamento do espaço, principalmente a questão da segurança sendo uma responsabilidade do município, quando a própria organização penso que deveria ser responsável, e penso que será uma responsabilidade para o município demasiado acrescida, porque se há necessidade de assegurar todo um conjunto de pessoas muito grande, e depois essa responsabilidade cair sobre o município no caso de haver algum problema que sabemos que o ajuntamento elevado de pessoas pode decorrer, desde desaparecer coisas ou outras coisas ainda piores ou diferentes, me parece uma responsabilidade um pouco acrescida, mas não, tirando esse apontamento, não temos nada a opor nisso.
Sra. Vereadora. Sim. Efetivamente, estes pontos que dizem respeito às responsabilidades do município, nós fizemos uma reunião com a equipa responsável e levantamos precisamente essas questões, porque também nos suscitou alguma atenção. A segurança não é ter, o que está previsto aqui não é ter um segurança lá, não é isso que se pretende, é que aquele espaço, para aquilo que está a ser solicitado, tem as condições de segurança necessárias para a pessoa pernoitar, ou seja, não é o que está aqui em causa, e este documento é tipo, vai ser assinado por todos os municípios, nós levantamos também a questão, outras questões que estavam no documento, e o que se pretende é que aquele espaço que nós estamos a possibilitar que as pessoas pernoitem tem as condições necessárias para o fim a que se destina. Não se pretende ter seguranças nos diferentes espaços onde eles vão estar, não é isso que se pretende, ou seja, é o espaço ter as condições para o fim a que está a ser solicitado, é só isso. Nós contamos ter aqui cerca de 800, são quase 900 pessoas no período de uma semana, o que é substancial para um município da nossa dimensão. É claro que nós não temos condições para albergar muito mais pessoas e dado que é necessário garantir também essas condições mínimas, sendo que uma boa parte da responsabilidade relativamente à criação de algumas condições é da Fundação, no sentido de não é o município que vai ter que prover as camas, nem as condições físicas, digamos assim, para que cada uma pessoa possa ficar. Estamos a falar apenas do espaço e do facto de ter portas que dá para fechar, de ter condições de acesso e de acessibilidade, caso seja necessário um meio de socorro chegar ao local, etc. Ou seja, são coisas, são situações mais de assegurar condições logísticas para que essas pessoas e essa quantidade de pessoas, sobretudo, possa ficar. Sim, se faz favor. Nesta primeira fase foi-nos solicitado a disponibilização e temos um mapa dos locais em que o que é exigido apenas é as casas de banho e o acesso a duche. E foram esses os primeiros locais a serem disponibilizados. Foi alterado também o critério da área disponível para cada peregrino, ou seja, eles numa primeira fase tinham 2 metros quadrados ou 2,5 metros e agora já foi alterado para 3 metros ou 3,5 metros, pronto. Ou seja, existem alguns critérios que estão a ser atribuídos para o alojamento, pronto, destas pessoas. E aquilo efetivamente que nos solicitam é apenas o sítio para dormirem, porque todas as outras questões de alimentação, isso tudo é assegurado pelas jornadas, não é o município que vai intervir em nada. Muito obrigada. Muito bem. Então, penso que podemos encerrar a discussão sobre este ponto e colocar o ponto à votação. A proposta é que o ponto 3 é a minuta de protocolo de colaboração para a cedência de espaços com a Fundação Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, e eu ponho então o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 da nossa ordem de trabalhos é a minuta de contrato de empreitada de construção do posto territorial da GNR em Alpiarça, que vem para ratificação. O relatório final vem na documentação que foi atribuída aos senhores vereadores. Houve classificação de 2 concorrentes, 2 candidatos neste concurso. Foi feito o relatório no sentido de apreciação das propostas pelo respectivo júri. E foi elaborada a minuta de contrato de empreitada, que vem também anexa, nos termos do que estava referido no protocolo que celebramos com o MAI, e há condições neste momento para, uma vez submetido o contrato ao Tribunal de Contas e visado pelo mesmo, de darmos início a esta empreitada. Eu punho ao ponto à discussão. Senhoras e senhores vereadores, faz favor. Senhor vereador João Pedro Arraiolos.
Em relação à construção do quartel de GNR, nós temos tido uma posição sempre de aprovação e iremos manter, naturalmente, mas eu, tendo em conta também a experiência pessoal, e já tive a oportunidade de dizer isso noutras ocasiões, que nós nos sentimos totalmente confortáveis a votar esta proposta, mas eu gostaria de deixar em ata que aprovamos a proposta, salvaguardando que todos os procedimentos estão de acordo com a legislação em vigor e, portanto, é um investimento extremamente importante para o nosso município, ambicionado já há muitos anos e que, em termos de consciência, não podia votar de outra forma, sendo que o passado foi um pouco penalizador para quem tem tido esta posição positiva em relação àquilo que são investimentos importantes para os concelhos e que, às vezes, o Tribunal de Contas é um bocadinho cego, digamos assim, em relação à análise que faz no papel de cada um de nós nestes órgãos. Mas, naturalmente, conforme foi feito anteriormente, iremos aprovar e votar em consciência em relação a este ponto disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só fazer uma referência, de facto, isto é um contrato interadministrativo, como sabem. Nós procurámos fazer todo o procedimento de forma acompanhada com os serviços do Ministério da Administração Interna, naturalmente, para já porque... do ponto de vista financeiro, esta é uma empreitada que obedece a esse contrato interadministrativo e, portanto, nós temos que dar seguimento àquilo que foi aprovado em portaria pelo próprio Ministério da Administração Interna. Os valores estão dentro daquilo que foi aprovado pelo Governo e, portanto, agora, como disse o vereador e bem, passamos à fase de aprovação pela emissão de visto pelo Tribunal de Contas e, naturalmente, nestas circunstâncias, submetemos aquilo que é o trabalho que julgamos que está devidamente balizado do ponto de vista jurídico para obtermos este visto. Veremos as condições em que as coisas correm. De qualquer modo, esta situação até agora foi relativamente pacífica do ponto de vista do seguimento de todo o concurso, as empresas que se apresentaram, inclusivamente há empresas que foram excluídas deste procedimento por razões diversas e, portanto, até este momento não tem havido circunstâncias que criem aqui entropia ou que façam demorar ainda mais estes processos que já são demorados, como sabem. Todos estes processos de contratação pública e designadamente de realização de investimento são complexos, morosos, intricados e normalmente se houver aqui pelo meio colocação de areia na engrenagem a coisa é mais difícil. Vamos ver, submeteremos agora a proposta de contrato ao Tribunal de Contas e naturalmente que aguardaremos a sua decisão. Muito bem, então assim sendo, eu punha este ponto à votação, aprovação da minuta de contrato de empreitada de construção do posto territorial da GNR em Alpiarça, que vem para ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a proposta de acordo de reconhecimento de dívida e pagamento a prestações, que vem para deliberação. A empresa Trilhos do Sol encontra-se, por via de contrato celebrado com o município, a explorar o Parque de Campismo de Alpiarça. Vários constrangimentos com investimentos que não foram realizados, dificuldades relacionadas com ocorrências sociais e, sobretudo, este último período de pandemia teve sobre esta empresa consequências graves e determinou-lhe dificuldades em honrar atempadamente os compromissos e obrigações que tem para com o município.
E, portanto, isto fez com que a empresa tenha em dívida rendas vencidas entre setembro de 2022 e janeiro de 2023, e também, por força do contrato, um acréscimo de 50% do valor das rendas que se venceriam nos últimos 12 meses de contrato, por conta de uma adenda celebrada ao contrato original. Esta empresa fez... Deixa-me ver se eu consigo... Esta empresa que tem estado a fazer a exploração pretende entregar ao município o quanto antes a exploração do parque e, portanto, entregar o parque, evitando novos encargos que já não se justificam, uma vez que não estão já a desenvolver a sua atividade, e solicitou o pagamento a prestações da dívida que, entretanto, reconheceu. O processo foi tratado com a empresária e a sua advogada, que, entretanto, constituiu, e os serviços do município. E, portanto, o que se propõe é que a Câmara, no uso das suas competências, delibere aprovar o acordo de reconhecimento de dívida e pagamento de prestações que se anexa à presente proposta e, portanto, o acordo está subscrito pela... Deixa-me só ver se... O acordo pretende ser, não está ainda naturalmente assinado, mas este acordo foi tratado entre a empresária e o município, prevê que seja descontado ao montante da dívida o montante que foi prestado em caução no início do contrato, e, portanto, esse montante que foi pago a título de caução será descontado do valor total da dívida. A dívida é reconhecida, quer o montante das rendas não pagas, quer o montante dos 50% de acréscimo que transitaram para o último ano do contrato. A Câmara aceita o pagamento da forma que está elencado nesta proposta, o pagamento imediato acionando a caução que estava prestada e o restante em 6 prestações mensais e sucessivas. As chaves do imóvel deverão ser entregues até ao dia 31 de março deste ano, naturalmente, de forma a que o mesmo possa ser entregue livre de voluto de pessoas e bens. Aceita-se os termos propostos e é esta proposta de acordo que se submete à Câmara. Senhoras e senhores vereadores, têm a palavra. Está o ponto está em discussão. Senhor vereador, se faz favor. Em relação a todo este processo, estamos a falar num culminar de um processo de praticamente 10 anos. O contrato acabava, salvo erro, em agosto deste ano. Portanto, e trata-se de um requerimento da própria concessionária do Parque Campismo, pelo que, tendo em conta que há aqui um acordo entre as partes, iremos votar a favor da proposta. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, não havendo mais questões, eu punho o ponto à votação. Proposta de acordo de reconhecimento de dívida e pagamento de prestações. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a proposta de atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias, Escola de Ciclismo, que vem para deliberação. O Clube Desportivo Os Águias fez, nestes últimos tempos, renascer uma escola de ciclismo. Alpiarça foi e continuará a ser uma terra de ciclismo, uma modalidade que nos catapultou, digamos assim, para, quer a nível nacional, quer a nível internacional, para as bocas do mundo, como se costuma dizer. Há, neste momento, a escola de ciclismo tem escalões desde os 4, 5 anos de idade até aos 16 e conta, neste momento, com 33 atletas inscritos e federados. Realizou um conjunto de iniciativas, de provas, quer a nível regional, quer nacional, onde foram alcançados pódios e classificações que, naturalmente, muito honram o Clube Desportivo e o nosso Conselho. E, portanto, há um conjunto de expectativas que foram preenchidas e isto obriga
a que a escola esteja preparada para outros voos e, portanto, possa acompanhar e estar integrada em provas que ocorrem um pouco por todo o país. Isto significa também que os custos e o acréscimo de custos derivado dessas deslocações e dessas participações em provas onde levam o nome não só do Clube Desportivo Os Águias, mas também do nosso concelho, tenham aumentado. E, portanto, a Câmara tem vindo a acompanhar este projeto. Falo com um gosto especial, não só de ver esta modalidade a renascer, mas também, e sobretudo, de contribuir para criar condições para que ela possa ser aqui disputada de forma a ter os meios que lhe permitam apresentar-se como uma das principais estruturas a nível do país, desde logo, por exemplo, a pista de BTT que nós temos e que estamos neste momento a criar condições para que ela esteja autonomizada, completamente autonomizada do circuito de manutenção, não haja interferências entre os dois circuitos, para permitir exatamente que ela continue a ser desfrutada com esse objetivo. Para além disso, o município entendeu que este trabalho é meritório, que tem contado com a dedicação e o empenho, sobretudo, dos pais destas crianças, e dado este incremento de custos e a situação excepcional de haver até agora no seu futuro mais próximo provas a realizar em zonas do país onde obrigam a que haja uma pernoita, em que haja estadias e, portanto, que os atletas tenham que ficar, sobretudo os ciclistas tenham que ficar, as crianças. A Câmara propõe-se atribuir um subsídio de acordo com o Regulamento de Apoio às Atividades Socioculturais no valor de 2.000 euros, tendo em atenção o plano de atividades que foi apresentado pela escola, e um subsídio de 400 euros para fazer face a despesas com a participação excepcional em Messinos no Encontro Interregional XCO das escolas. Esta é uma atribuição excepcional. Como sabem, nós estamos a aguardar da parte de um conjunto de associações a entrega dos planos de atividades para este ano. Temos reiteradamente solicitado para que nos façam chegar os planos de atividades o mais rapidamente possível, exatamente para evitar que estejamos a atribuir subsídios excepcionalmente e que o possamos fazer como tradicionalmente tem vindo a ser feito, num momento em que o grosso dos subsídios são atribuídos às várias associações que têm atividade no nosso concelho. Esses planos de atividades não chegaram da parte de algumas entidades, designadamente do Clube Desportivo Os Águias, e, portanto, razão pela qual, pontualmente e em algumas circunstâncias onde consideramos que, eventualmente, estes subsídios estão já a fazer falta para as provas e para a organização destas secções, que nós propomos que ele seja atribuído agora e deste modo. Eu dava a palavra aos senhores vereadores, faz favor. O senhor vereador João Pedro Reis tem a palavra. Uma das questões que eu tinha para colocar, a senhora Presidente, na parte final da sua intervenção, também fez referência, portanto, tendo em conta que existe um plano de atividades do clube e que este tipo de apoios devem ser enquadrados em toda essa mesma atividade do clube, mas, portanto, aceito perfeitamente plausível a explicação que foi dada e gostaria de realçar, para já, o surgir já, portanto, há cerca de 2, 3 anos atrás, a intenção até já vinha de mais de trás, de criar esta secção e, portanto, em boa hora a criaram, com grande pujança. Portanto, eu até por outras funções que desempenho reconheço essa atividade e claramente que neste momento é a escola de ciclismo com maior atividade em todo o distrito de Santarém e, portanto, digamos assim que em pouco tempo conseguiram
uma boa projeção e, portanto, gostaria também de registar e salientar o enquadramento e o enquadramento de todo o pedido, no sentido de demonstrar a sua própria atividade, demonstrar também a sua necessidade em termos de despesa que refere só neste tipo de deslocações em cerca de 12 mil euros e, portanto, e nós estamos a prestar um apoio de 2 mil euros, o que não temos, ao qual nós não temos qualquer tipo de objeção e portanto, não deixo de, tal como já referi várias vezes, que o enquadramento dos pedidos e deste tipo de apoios deve ser feito da forma mais elucidativa daquilo que é a sua atividade e também daquilo que é a sua necessidade e que está aqui demonstrado em termos de enquadramento, quer com imagens, quer também em termos de texto, o seu pedido, portanto, iremos aprovar disso. Muito bem, muito obrigada, Sr. Vereador. Então eu ponho o ponto à votação relativamente à proposta de atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias, Escola de Ciclismo. Portanto, estamos a falar da atribuição do subsídio diretamente à Escola de Ciclismo do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é o protocolo de colaboração entre o município de Agulgã, o agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Zinhaga e Pombalinho e a Câmara Municipal de Alpiarça. Eu espero que o protocolo venha. Não, o protocolo tem o município. Pronto. Mas o ponto não tem que ser alterado, porque o protocolo é celebrado em 3 partes e só cá estão 2. Assim como na ordem de trabalhos também. Sim. É igual? Basta mudar o com. Em vez do U, se tiver o com protocolo com o município de Agulgã e o agrupamento vertical de escolas de Agulgã, já faz mais sentido. Mas, de todo o modo, teria que ter cá, pelo menos, a referência ao município de Alpiarça, como é evidente. Bom, este ponto foi retirado na última reunião, exatamente porque o documento já finalizado, que era este que foi entregue agora aos senhores vereadores, não estava incorretamente na ordem de trabalhos e, portanto, o que estava era o protocolo que veio, a minuta que veio, quer da escola, do agrupamento de escolas, quer do município de Agulgã, e que veio exatamente para nós integrarmos o município de Alpiarça, dada a disponibilidade que manifestamos em celebrar este protocolo. Os senhores vereadores provavelmente já terão tido a oportunidade de ver ao que se refere. Nós teremos futuramente um outro protocolo que celebraremos apenas com o agrupamento de escolas de Agulgã, numa outra área e para um outro curso, para o desenvolvimento de outro curso. Este é para o curso técnico de gestão equina, que é desenvolvido pelo agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Zinhaga e Pombalinho, e no qual é solicitada a colaboração do município de Alpiarça, nos termos que estão previstos neste protocolo. E, portanto, eu não sei se há alguma questão, mas teremos um segundo protocolo numa outra fase, também celebrado por nós, não já com o município de Agulgã, mas só entre nós e o agrupamento de escolas, para desenvolvimento de um outro curso, também no âmbito das atividades de centro tecnológico que eles próprios estão a criar. Eu deixava a vossa consideração e punha o ponto à discussão, se houver alguma questão. Senhora Vereadora, se faz favor. Portanto, já quando o ponto veio na última reunião, eu tinha focado este aspecto e nós não temos nada contra o protocolo e vamos aprovar o protocolo, mas de salientar que continuo a não perceber quem são os colaboradores, visto na cláusula segunda,
No número 3, quem são os colaboradores e quem são os clientes da Câmara. Portanto, diz o terceiro outorgante, divulgará a oferta formativa do CTGE junto dos seus colaboradores e clientes. E isto não foi esclarecido na última, portanto, quando o ponto veio, e agora também continua a não saber quem são. No entanto, provavelmente isto foi feito para uma empresa, não sei, que agora chamam colaboradores aos trabalhadores, e as empresas têm clientes. Agora a Câmara penso que não. Nós estamos a falar, isto é um protocolo tipo e, portanto, nós não fizemos alterações ao protocolo, como é evidente. O outorgante é a Câmara. Mas não, aqui o que se entende são, junto dos seus colaboradores, é junto dos seus funcionários, e os seus clientes são os municípios, neste caso. Ou seja, o terceiro outorgante divulgará esta oferta formativa nas suas redes sociais, na sua comunicação habitual, quer junto dos seus trabalhadores, quer junto dos restantes municípios do concelho. É esse o entendimento que é dado a esta cláusula. Muito bem. Então, não havendo mais questões, eu punha o ponto à votação. O ponto 7 é o protocolo de colaboração entre o município de Agulgã, o agrupamento vertical de escolas de Agulgã, Zinhaga e Pombalim e o município de Alpiarça. Esta correção deve ser introduzida quer no ponto da ordem de trabalhos, quer aqui, de qualquer modo, fica corrigida agora em reunião. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 é a proposta de transferência de recursos para a Junta de Freguesia, que vem também para deliberação. Este ponto traz a minuta de protocolo que vem anexa à documentação. Neste minuto de protocolo mantém-se as competências que estavam já definidas em sede de manutenção de todos os parques infantis do Parque de Merendas, eu já agora faço referência, o Parque Infantil da Barragem dos Patudos, o Parque Infantil do Casalinho, o Parque do Frade Baixo, o Parque do Frade de Cima, o Parque de Merendas da Goxaria, o Parque do Jardim do Eucaliptal, o Parque das Piscinas Municipais, o Parque da Urbanização do Sacadura, o Parque da Urbanização dos 46 Fogos, o Parque da Urbanização dos 20 Fogos, o Parque da Urbanização do Casal dos Gagos e o Espaço da Escola das Faias. Esta manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano e gestão e manutenção dos espaços verdes existentes no interior e nas zonas envolventes adjacentes aos cemitérios, de que o município de Alpiarça é proprietário. A gestão e manutenção dos espaços verdes referidos no número anterior deverá constar essencialmente da conservação de relevados, conservação de herbáceas, conservação e poda de árvores e arbustos, adubação, aplicação de produtos fitossanitários e reposição de plantas. Abrange as zonas ajardinadas, incluindo os canteiros, os passeios e as zonas pedonais adjacentes no seu estado atual, com as melhorias naturais que o tempo e os cuidados permanentes comportam. Estas competências já estavam transferidas ou delegadas na Junta de Freguesia, ao abrigo da legislação aplicável, e este auto vem, no fundo, formalizar a situação que tem vindo a ocorrer. O anexo 1 tem os recursos financeiros da verba a transferir para a Junta de Freguesia e é esta a verba que vai ser efetivamente transferida. Eu dava a palavra aos senhores vereadores. Senhora vereadora, se faz favor. Então, eu penso que está muito parecido com o que veio e que foi retirado. Há aqui algumas alterações. No entanto, eu acho que está aqui uma grande mistura. No meu entender, está aqui uma grande mistura. Para mim, equipamentos infantis e imobiliário urbano são coisas diferentes. Os parques infantis têm
uma legislação muito específica, um custo muito avultado e uma grande responsabilidade. Não há aqui transferência de recursos humanos, portanto, isto é tudo transferido pela módica quantia dos 10.000 euros. Estas transferências não estavam transferidas para a Junta. A Junta está a exercer algumas destas transferências, nomeadamente na manutenção dos parques infantis, mas não é a gestão. Porque o que estou a passar aqui é também a gestão. E isto acarreta muita responsabilidade e se há uma inspeção, que já houve, e que quase que a Junta pagou um preço muito caro por isso, penso que a Junta não irá ter capacidade para exercer esta gestão. A Junta não tem assistentes operacionais, além dos 2 coveiros, não tem um único assistente operacional. Já tem o património para cuidar para a limpeza, não tem um único funcionário para fazer a limpeza, vai fazendo sempre com os contratos que faz dos 6, mas isso é assim, se a Junta acordar, é conjunta, mas eu penso que este documento não está bem elaborado, porque o que diz o artigo 2 é que as transferências a gestão e manutenção de espaços verdes, sim senhor, há aqui alguns espaços verdes, a manutenção e reparação e substituição do mobiliário urbano, que no meu entender são bancos, são paragens de autocarro, pronto, como sabem o que é. Agora, equipamentos desportivos, que inclusivamente um dos parques tem, e parques infantis, tem uma legislação específica e tem uma linha na gestão, nas competências da Junta de Freguesia. Mas se a Junta de Freguesia acorda com isto, problema. Apesar, a Junta de Freguesia, como já disse, não tem assistentes operacionais, não sei se há algum problema com os 6, como é que consegue, e mesmo tendo os 6, os parques infantis requerem que o funcionário tenha conhecimento de determinados aspectos que muitas vezes os que vêm dos 6 não têm. Apesar da Junta de Freguesia ter um presidente agora a tempo inteiro, que eu acho que se justificava se fossem efetivamente transferidas grande parte destas competências, porque isto não é uma delegação, isto é uma transferência para serem competências da Junta, não é? É diferente de ser uma delegação. E depois, manutenção, reparação, é diferente de substituição e gestão. E, nesse sentido, vamos votar contra. Disse, senhora. Muito bem. Bom, naturalmente, se nós não tivéssemos conversado com a Junta de Freguesia e não houvesse aceitação da parte da Junta de Freguesia, nós não trazíamos aqui a proposta de transferência de recursos que corresponde a uma transferência de competências. Estamos a falar de transferências, não estamos a falar de delegação, estamos a falar de transferências. Há uma transferência de recursos para fazer face a uma transferência de competências. Neste caso, eu não percebo porque é que me diz que a Junta pagou um preço elevado por não corresponder às regras que estavam, se não tinha essa competência. Se a Junta não tinha essa competência, não tinha que pagar coimas ou qualquer tipo de preços. Quase pagou. Nunca pagou nada. Não pagou porque recorreu-se e... Pronto. Muito bem. Relativamente a esta... Havia, nessa altura, havia uma delegação. Pronto. E agora... Agora não havia. Pronto, e passa a haver. Agora passa a haver uma transferência de competências que tem uma coisa que os senhores habitualmente reclamam relativamente às transferências de competências, que é as transferências dos recursos para fazer face a essas competências, e nós
O que estamos a propor, efetivamente, é essa transferência de recursos, que também não era feita. Não foi feita porque não havia. Também não era feita. Não, havia transferência, havia uma série de competências que foram assumidas, tanto assim é que as coimas foram apresentadas à Junta e não à Câmara, mas havia competências transferidas, havia, aliás, que há um conjunto delas que até vêm sendo exercidas ao longo dos últimos tempos, tal e qual como eram exercidas antes. O que não havia era a transferência de recursos. Isso é outra história, mas agora vai haver. E, portanto, isto a gente escrever no papel é uma coisa e depois, efetivamente, transferir é outra. De qualquer modo, este trabalho ou estas competências que são assumidas pela Junta de Freguesia são num trabalho estreito com o município. Ou seja, há um conjunto de alterações, sobretudo, eu posso dar um exemplo de que nós estamos a procurar fazer no Parque Infantil das Piscinas Municipais, que não está em condições de estar aberto ao público, por variedíssimas razões, algumas que se prendem com a legislação aplicável e outra com o próprio estado de um conjunto de equipamentos que ali estão, e nós estamos a fazer essa alteração num trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia e o município. Estamos a avaliar, à luz da lei, o que é permitido que lá esteja, o que é que nós temos que alterar ou substituir, e essa aquisição de todo o equipamento é feita pela Câmara Municipal. E, portanto, nós estamos a transferir um conjunto de competências e a dar recursos à Junta para que possa, efetivamente, cumprir com essas transferências de competências, mas não nos estamos a demitir de um conjunto de responsabilidades que sabemos que o município tem condições para assumir e a Junta não terá. E, portanto, é nessa articulação entre a Junta e o município que nós, naturalmente, vamos pretender que esta transferência de recursos e de competências ocorra. E, portanto, não estamos a aligeirar aquilo que é a responsabilidade do município, antes, pelo contrário, o que nos estamos a comprometer com a Junta de Freguesia, não só em transferir os recursos que são necessários para fazer face a estas responsabilidades, mas também em continuar num trabalho de proximidade e de articulação entre os nossos serviços, inclusivamente entre os nossos trabalhadores, no sentido de podermos acorrer, quando temos necessidade, a Junta de Freguesia ao município e o município à Junta de Freguesia dentro daquilo que são o quadro legal aplicável. E, portanto, assim sendo, eu punha esta proposta de transferência de recursos para a Junta de Freguesia a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores da CDU. Ponto 9. Atribuição de subsídio ao Clube Desportivo Os Águias, secção de futebol sénior, que vem para deliberação também. Como sabem, eu vou ausentar-me neste ponto. O meu marido integra a secção de futebol sénior e, portanto, não vou participar nem da sua apresentação nem da sua votação, e deixava essa tarefa ao Sr. Vereador, se faz favor. E, portanto, para que fiquem até, eu vou sair da sala neste momento. E eu? E tu também. Também vou ausentar da sala, porque faço parte da secção e portanto, não faz sentido. Muito bom dia a todos. O ponto 9 é uma proposta de atribuição de um subsídio ao Clube Desportivo Os Águias para o futebol sénior. O Clube Desportivo Os Águias encontra-se a disputar o Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém na época 22-23, depois de ter conseguido a subida de divisão no final da época anterior. O futebol sénior continua a constituir um enorme catalisador no processo de desenvolvimento dos jovens e um forte estímulo para os escalões de formação do clube, bem como uma referência regional e um veículo importante de mediatização do nosso concelho. Para além das motivações referidas, acresce às grandes expectativas de público e adeptos materializada no seu constante apoio à equipa. Desde logo, evidente na grande afluência aos jogos
quer ele se realize em Alpiarça ou nos diversos campos do distrito de Santarém. Não obstante as dificuldades sentidas ao longo da época, a equipa do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça continua a lutar para a obtenção da melhor classificação e consequente manutenção na principal divisão da Associação de Futebol de Santarém. Deste modo, considerando que a secção teve a necessidade de fazer um grande conjunto de despesas não previstas que visam o reforço da equipa e o respectivo cumprimento das obrigações legais, como seja o policiamento dos jogos, a inscrição dos jogadores na Associação de Futebol de Santarém, entre outros. A linha B. Toda a equipa técnica, jogadores e diretores têm desenvolvido um trabalho louvável, na expectativa que toda a estrutura possa desenvolver a atividade com melhores condições. C. O entusiasmo dos adeptos, simpatizantes e público em geral tem demonstrado uma enorme, forte aderência a este projeto, efetivando o constante apoio e materializando com a excelente afluência aos jogos. A linha D. A Câmara Municipal continua a manter toda a vontade e interesse em continuar a estar associada a este projeto de atividade desportiva. A linha E. A Câmara Municipal considera que o Clube Desportivo Os Águias é um excelente dinamizador da promoção e divulgação do nosso concelho. Sendo assim, proponho a atribuição de um apoio financeiro de 10.000 euros à secção de futebol do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça. Pronto, este ponto vem também na sequência do que já se falou no ponto 6, como um subsídio extraordinário, como já tinha sido referido, por não haver ainda todos os relatórios e tudo mais. Deixava a discussão. Pronto. E na sequência do que já foi dito no ponto 6, e porque nós concordamos com a atribuição do subsídio em si, nós vamos votar a favor. No entanto, de salientar que, ao contrário da outra proposta, não está aqui o enquadramento, esta proposta não tem aqui o enquadramento. Portanto, tem a proposta do Sr. Vereador, não tem aqui o pedido. Pronto, nós gostaríamos, numa próxima, ter a oportunidade também de ver o enquadramento antes da reunião. Ok, vou fazer. Vou registrar. E dizer que eu vou votar a favor, porque estava a falar com o Sr. Vereador e ele não pode votar, portanto. Então, sendo assim, vou pôr o ponto à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vou chamar. Muito bem. Então, que se faça referência que o Sr. Vereador voltamos à sala e seguimos agora a nossa ordem de trabalhos. O próximo ponto da ordem de trabalhos é o ponto 10, contrato de execução do conjunto escultórico alusivo aos resistentes antifascistas, que vem para conhecimento dos Srs. Vereadores. Eu já tinha feito referência que nós tínhamos a pretensão de contratar a execução de um conjunto escultórico alusivo aos resistentes antifascistas do nosso concelho, no sentido de lhes rendermos uma homenagem no próximo dia 25 de abril de 2024, quando se comemoram os 50 anos sobre o 25 de abril, e o contrato vem para conhecimento dos senhores e senhoras vereadoras, quer quanto aos prazos de execução, quer quanto ao montante, ao preço deste conjunto escultórico, quer quando às condições de pagamento, e, portanto, vem
exatamente para conhecimento. Não sei se há algum dos senhores vereadores quer fazer alguma questão. Faz favor, senhor vereador. Portanto, em relação a este ponto que vem para nosso conhecimento, naturalmente que também vem para a discussão e análise do órgão, Câmara Municipal e, portanto, e consequentemente por nós, vereadores. Eu, enquanto elemento da CDU e também, quer a minha colega Fernanda Cardigo, temos pelo 25 de Abril um enorme respeito e claramente que não há ninguém que goste mais do 25 de Abril do que nós, e igual de certeza que há muitos portanto, considero, portanto, este assunto em relação à data em si como extremamente importante. Gostaria de colocar algumas questões relacionadas com o próprio valor, portanto, há de corresponder a uma proposta em termos de tipo de conjunto escultórico que vem proposto, portanto, uma proposta, se existe uma maquete, se houve alguma discussão ou análise em relação a esta proposta que já foi adjudicada. Portanto, nós, enquanto vereadores, penso que também teremos, portanto, o direito a ter o conhecimento daquilo que se foi já uma decisão tida, portanto, já efetuada em termos da sua execução, da sua proposta final, portanto, em termos dos tipos de materiais, da sua dimensão, do seu conjunto, que parece-nos a nós também importante. Portanto, o contrato fala apenas em valores, estamos a falar de um valor de 112 mil euros mais IVA, que vai perto dos 120 mil euros, em termos de proposta, que me parece um pouco desproporcional, tendo em conta a nossa dimensão. Quanto à qualidade da obra em si, abstenho totalmente. Acho que é uma questão que cada um de nós há de ter a sua opinião, e a arte pode ser comentada, mas também penso que não devemos ter, portanto, eu pela minha parte falo, não tenho qualquer objeção a qualquer tipo de expressão artística e qualquer tipo de preconceito em qualquer tipo de expressão artística. Penso que a arte deve ser o mais livre possível e a representação também de toda a nossa liberdade que conquistamos. Portanto, deixavam este conjunto de opções que foram tomadas, se elas já são definitivas, e, portanto, do que é que vai resultar este contrato que vem aqui proposto em relação da sua concretização disso. Muito bem. Senhores vereadores, então, procurando aqui, é claro que a celebração deste contrato teve um início, teve um percurso até à sua materialização, que se iniciou com o contacto que fizemos com o artista, no sentido de lhe encomendar a concepção de uma peça escultórica que pudesse honrar aquilo que foi a vida e a resistência dos homens e das mulheres do nosso concelho ao período da ditadura. Houve um compasso de tempo que o artista nos solicitou para conceber essa proposta. Foi-nos apresentada uma maquete da obra que se propõe a fazer e foi-nos apresentado um caderno de encargos que, no fundo, constitui, por um lado, a descrição do que vai ser feito e materializado naquela peça escultórica e, por outro lado, os custos e a necessidade
de custos que estão incorporados ou que é necessário incorporar para que se possa a mesma materializar. Nós não temos às vezes a noção destas coisas, estamos a falar de uma estrutura de moldes que é preciso criar, estamos a falar da aquisição do material para esculpir, estamos a falar de um conjunto de condicionantes num período muito difícil, como sabem todos, de aumento exponencial de preços das matérias-primas e deste tipo de estruturas. De todo o modo, foi-nos apresentado esse caderno de encargos, corresponde àquilo que é o preço que foi determinado para esta obra e foi-nos apresentada a maquete. Aquilo que eu vos posso adiantar, eu posso facilmente fazer chegar aos senhores vereadores o caderno de encargos que nos foi apresentado e, portanto, isso também elucidará, diria eu, elucidará os senhores vereadores relativamente àquilo que é proposto. De qualquer modo, posso dizer que a obra é uma obra que é esculpida no material que é um compósito que não vos posso agora determinar, mas que está no caderno de encargos e, portanto, eu explicar-vos aí o que é entregando-nos esse documento. Tem sensivelmente 3 metros de altura acima do pedestal onde será colocada. A nossa intenção é colocá-la no espaço verde frontal ou lateral ao mercado municipal, onde corriam as praças de Jorna e, portanto, com um significado também específico relativamente a... porque elas, antes de acontecerem, aconteciam em vários períodos em zonas diferentes, e estamos a falar quer no Largo de Vasco da Gama, e, portanto, na antiga Praça Velha, quer naquela zona, em concreto, lateral ao mercado, e, portanto, a nossa intenção é colocá-la numa zona onde ela é perfeitamente visível, que tem uma relação histórica com o local e devo dizer que a obra que nos foi proposta é surpreendentemente uma homenagem não só aos homens e às mulheres, mas também aos filhos desses homens e dessas mulheres. E, portanto, aquilo que está é um complemento, é um monumento escultórico que é abrangente e que é muito significativo daquele período e daquilo que foi o sacrifício que aquelas pessoas fizeram ao longo dos anos. E, portanto, todo ele tem uma dialética com quem olha para a obra, que é muito expressiva e muito realista no que diz respeito à interpretação que dela possa vir a ser feita. E, portanto, eu farei chegar o caderno de encargos aos senhores vereadores, porque também vos dará uma perspectiva não só destes elementos que o senhor vereador solicitou informação, mas também do que é que foi o pensamento do próprio artista e do que é a concepção que ele tem desta obra. Muito bem, então, não havendo mais questões, este contrato vem para conhecimento, está dado conhecimento do contrato de execução do conjunto escultórico alusivo aos resistentes antifascistas, que se pretenderá inaugurar no local onde fiz referência e na data em que também referi. O ponto 11 é a proposta de atribuição da arrecadação número 5 do mercado municipal e aprovação da minuta do contrato. Como sabem, o município, na sequência das obras que foram feitas no interior do mercado municipal, tem vindo a procurar encontrar aqui soluções de agilização, quer para quem já se encontra no mercado, quer para quem futuramente ali se instalará. Aproveitava para dar conta que, para além de termos elaborado, concebido um conjunto de arrecadações que permitem, sobretudo aos lojistas que têm atividades ligadas à restauração ou às bebidas e que precisam de áreas de armazenamento um pouco maiores do que outro tipo de lojas,
Pretendemos criar condições para que eles possam ter armazenamento na zona do mercado e, portanto, prestando apoio à sua atividade. Construímos um conjunto de arrecadações no primeiro piso, que têm acesso pelo elevador e que estão exatamente a servir para esse efeito. Dava nota que nós estamos a fazer um conjunto de alterações e a colocar um conjunto de equipamentos na zona superior, no primeiro piso, na zona que é ocupada, quer que dá para a lateral do mercado, para a zona do jardim, quer para a parte frontal, ou seja, toda aquela área onde esteve a sede dos escoteiros. Nós estamos a prepará-la e a dotá-la de infraestruturas para ser ocupada por um espaço de cowork que foi proposto ao município e, portanto, estamos a colocar tomadas elétricas, rede internet e um conjunto de outras pequenas remodelações que visam concretizar esta possibilidade que ocorrerá, julgo, ainda durante este mês. Estas arrecadações, como disse, têm estado a ser atribuídas, sobretudo, a atividades e a lojistas que já têm atividade no mercado e que necessitam de conseguir ter um espaço de acomodação e de armazenamento. A minuta vem... Sim, Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, neste caso já tínhamos aprovado na reunião, na passada reunião, é só para ratificar um erro de número que estava na planta, neste caso. Okay. Aqui é só para ratificar o número, as outras a seguir é que é a atribuição. É que são a atribuição, muito bem. Havia, quando foram feitas as arrecadações, foram numeradas, exatamente, para se permitir, mas a planta tinha uma incorreção, portanto, eu ia agora passar a ler e, por isso, verificou-se que a planta do primeiro piso do mercado estava incorreta, pelo que também a numeração das arrecadações não estava em conformidade. Por isso, o que vem é que a Câmara, há aqui um erro de português, a Câmara Municipal delibera ratificar, está retificar, é ratificar a deliberação tomada não, por acaso não é retificar, é retificar. É retificar. Não, eu agora estava a ler, é retificar. Pronto, é corrigir, fundamentalmente. Muito bem. A deliberação tomada em 15 de março de 2023 e tendo em conta o disposto no número 3 do artigo 4º, número 1 e do artigo 13º do Regulamento do Mercado Municipal, atribuir à arrecadação número 5, com a área de 8,2 metros quadrados, à empresa requerente pelo valor mensal de 20,50 euros e 50 cêntimos e aprovar a respectiva minuta do contrato corrigida que se anexa à presente proposta. Muito bem. Está colocada à discussão, aberta à discussão, Srs. Vereadores. Então, não havendo questões, eu punha a proposta à votação. Proposta para a atribuição da arrecadação número 5 do Mercado Municipal e aprovação da minuta do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 12 da nossa ordem de trabalhos. Proposta de atribuição das arrecadações 3 e 4, citas no primeiro andar do edifício do Mercado Municipal. Esta sim que vem para deliberação, uma vez que ainda não foi atribuída. E o que se propõe é que a Câmara Municipal, nos termos dos referidos artigos, designadamente os do Regulamento, autorize a atribuição das arrecadações números 3 e 4, identificadas na planta anexa, com cerca de 19 metros quadrados de área total ao requerente, pelo valor mensal de 47,50 euros, bem como delibera aprovar a respectiva minuta do contrato de ocupação, que também se anexa à presente proposta. Não sei se há questões. Não há questões e, portanto, não havendo, eu punha a proposta à votação. Atribuição das arrecadações número 3 e 4, citas no primeiro andar do edifício do Mercado Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Existe público na sala, não sei se há alguma intervenção. Dr. João Serrano, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. As minhas desculpas pelo atraso. Eu tinha marcado na minha agenda vir aqui amanhã e à última da hora vi que a reunião tinha sido antecipada e foi um pouco à pressa que pronto, me despachei, passa a expressão, e aqui cheguei. As desculpas estão apresentadas pelo atraso. Nós vamos, no âmbito da nossa ação de parceria com a Confraria Ibérica do Tejo, vamos organizar o 4º Fórum Ibérico do Tejo. É uma parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com a Universidade Lusófona e também com a Faculdade de Engenharia da Universidade Lusófona. Vai ser em Vila Franca, nos dias 15 e 16 de abril, e estão convidados um conjunto de pessoas de Portugal e de Espanha que dão não só dignidade, mas também autenticidade técnica e fundamentação técnica, um conjunto muito amplo de propostas para apresentar aos governos de Portugal e de Espanha e também à União Europeia. É ambicioso, não por nós, mas pelas pessoas que estão presentes e que vão participar. E gostaríamos muito de convidar a Câmara Municipal a estar presente ou a fazer-se representar neste fórum em Vila Franca de Xira. Repito, 15 e 16 de abril. Estaremos também presentes com as nossas bateiras no Festival Internacional de Embarcações da Galiza, que se realiza de 2 em 2 anos. É um dos mais interessantes e importantes festivais náuticos da Europa. E temos direito, não é só a IDEA, porque nós temos as nossas embarcações, é também a confraria. Temos direito a um espaço muito substancial, é sempre um dos espaços mais visitados desta Feira Internacional da Galiza. E gostaríamos de poder ter materiais de promoção do nosso concelho, aqui da Alpiarça. Lembro que a Junta de Freguesia tem um brasão, é o único onde figura uma bateira, é o único aqui em toda a região do Tejo, e é um símbolo para a nossa terra, e gostaríamos também de propor à Câmara que se fizesse representar com materiais de promoção, sem encargos. Por fim, nós já apresentámos no passado o nosso plano de atividades, no qual propunhamos um apoio, e já aqui o dissemos, um apoio para o restauro das embarcações tradicionais que estão ao nosso cuidado. Nós levámo-las às exposições, andamos com elas de um lado para o outro, são sempre um sucesso muito grande e os custos passa a expressão, caem-nos todos em cima. Não obtivemos resposta, mas agora, como soubemos nesta reunião, que a Câmara Municipal está a aguardar os planos de atividades, nós não sabíamos, não fomos informados disso, mas agora fomos informados. E vamos fazer chegar, não só por causa do restauro das embarcações, como também em relação aos cadernos culturais, em relação ao apoio às costureiras, que todos os sábados, e são 12, 13, todos os sábados estão ali, para elas poderem adquirir materiais. Sra. Presidente, eu penso que está tudo aquilo que eu tinha que nós tínhamos para apresentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João Serrano. Então, encerrado este período, eu dava a palavra à Vanessa para nos ler a minuta da ata, por favor.